Olá pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Bom, depois de um tempo sumida aqui do podcast, estou de volta com os episódios. Embora toda a ideia do podcast tenha sido originalmente para eu fazer as entrevistas ao vivo, né, com as pessoas, entrevistando as pessoas em um local mesmo, bom, como vocês devem imaginar, isso não vai ser possível por um bom tempo devido à situação na qual a gente está passando com o coronavírus. Por isso, depois de altos e baixos e de finalmente ter novamente adquirido forças para voltar a fazer e gravar novos episódios do podcast, eu decidi fazer isso então virtualmente, né? Já que a gente tem feito isso, a gente tem tido outras alternativas no mundo virtual para outras coisas que eram no mundo presencial também, né? Então, a partir de agora, a gente vai voltar a ter novos episódios para o podcast, fresquinhos, e todos gravados virtualmente. Mas, antes disso, eu gostaria de falar diretamente com vocês, só eu e vocês, fazer esse episódio como um bate-papo mesmo, uma conversa, porque eu tenho visto muito que com essa situação na qual a gente está passando, né, com essa nova realidade, as coisas têm mudado muito, a realidade de muita gente mudou, o trabalho, o dia a dia, de todo mundo praticamente, e está sendo difícil, né, a gente lidar com toda essa situação, de entender e com sentimentos, né, que a gente tem tido com isso. Eu tenho visto isso nas outras pessoas, quando eu compartilho os meus sentimentos nas redes sociais e em mim também. Então, eu estou aí no meu 59º dia de quarentena, auto-quarentena, eu mesma tomei a decisão de não sair de casa. Para mim é muito fácil, mas nesse período eu aprendi muita coisa em me autoanalisar e entender meus sentimentos. E eu achei que seria legal a gente bater esse papo então, antes de eu voltar a chamar convidados para falar com vocês, tá? Então o assunto de hoje vai ser coronavírus, infelizmente. Acho que não teria outra opção de eu voltar a falar com vocês e falar sobre o outro assunto, porque isso seria ignorar a realidade que, infelizmente, não tá fácil, né? A gente precisa entender essa realidade e aprender a conviver com ela, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter que viver dessa forma e de que forma que será o futuro, é tudo muito incerto. Então eu acho que seja importante a gente conversar sobre isso. Minha última publicação no blog foi sobre isso, mas ela foi em inglês. Então eu vou falar mais ou menos o que eu falei lá no blog, mas com um pouquinho mais de detalhes. Afinal de contas é um bate-papo. Bom, não sei, caso né, se tiver alguém que ainda não me conhece ou que não conhece bem a fundo como é a minha vida, eu digo e reconheço que eu sou muito privilegiada, não posso reclamar da vida que eu tenho, porque a minha vida foi muito pouco afetada por essa crise, né, por essa nova realidade, porque eu já trabalho em casa, né, então assim, meu trabalho não mudou. O tipo de cliente que eu tenho e o tipo de material com o qual eu trabalho, também eu não senti nenhuma queda no número de trabalhos. Por eu ser sozinha, eu moro sozinha, sou solteira, não sou casada, não tenho filhos, esse aspecto da minha vida também não foi afetado, porque eu não tenho crianças em casa, eu não tenho marido em casa, enfim, desse fato vendo por esse lado, que a realidade de muita gente mudou muito depois que você tem filhos em casa, você tem que educá-los, né, e tem marido trabalhando em casa também. Então, veja bem, até agora nada mudou na minha vida. Além disso, eu sou uma pessoa introspectiva e eu gosto de ficar em casa.
Eu não gosto ultimamente, né? Já fui uma pessoa muito festiva, de gostar de sair, mas eu não tenho mais tido essa rotina de sair muito. Eu gosto mais mesmo de ficar em casa assistindo Netflix, então veja bem, o meu perfil bate aí com a realidade atual. Confesso que no começo minha mãe ficava preocupada e eu falava até assim, mãe, essa é a minha realidade. Mas filha, você tá tomando sol? Mas mãe, eu nunca tomei sol na vida, nada mudou na minha vida. Então esse tipo de coisa que realmente, né, eu não posso reclamar de jeito nenhum e o meu objetivo aqui não é reclamar da minha vida, é só constatar fato. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque mesmo tendo essa vida perfeita, né, esperava-se, né, que eu me sentisse ótima, que eu ficasse bem. Mas não, a realidade foi totalmente diferente. Bom, então, o que mudou na minha rotina? Muito pouca coisa, né? Eu ia a manicure uma vez por semana, um luxo, certo? Ninguém morre porque não vai a manicure. Não estou fazendo mais as sobrancelhas, não estou indo mais ao cabeleireiro. Não estou indo às minhas aulas de yoga, que eu fazia aulas de yoga 2 vezes por semana. Tenho sim a opção de fazer online, mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Academia também, não estou indo à academia, que eu normalmente ia todos os dias, no final da tarde. Não estou indo, também tenho a opção de fazer online, porque tanto a minha academia quanto a yoga estão fazendo transmissões online, ao vivo das aulas, e depois essas aulas também ficam gravadas para eu poder assistir posteriormente. Então veja que eu tenho opções, mas eu não tenho feito, porque para mim não rola. A minha casa é onde eu moro e onde eu trabalho, então não faz muito sentido eu fazer algo que é prazeroso, para relaxar, dentro de casa e com internet, que é onde eu trabalho. Então já eu tentei nas primeiras semanas fazer aula de yoga, por exemplo, comprei até um tapetinho de yoga, mas não rolou. Não desisti ainda espero tentar, porque como eu pretendo falar aqui hoje, tem rolado uma montanha russa de emoções, como que eu gosto de falar, como eu gosto de usar, o termo que eu gosto de usar. Então, eu não sei como que eu vou me sentir amanhã, não sei como eu vou me sentir na semana que vem. Não desisti, porque eu sei, né, tenho plena ciência da importância do exercício físico e que isso faz falta, até porque a gente fica o dia inteiro em casa, não sai, não faz nenhum tipo de exercício físico, não está ativo, né? A única atividade é ir da sala para o quarto, do quarto para o escritório, do escritório para a sala, para a cozinha e para o banheiro, só. Então, isso faz falta, né? Bom, mas é isso então que mudou na minha vida, esse tipo de coisa que eu não tenho mais feito saindo. Então, o que eu esperava no começo? Eu falava, ótimo, agora eu não preciso mais dar desculpa para não sair de casa, porque, né, eu sou obrigada a ficar em casa. Tudo foi muito bonito, até que começou a enjoar. E eu comecei a falar assim, poxa, né, eu quero ver meus amigos, eu sinto falta dos meus amigos. Hoje eu gostaria de sair, ir num barzinho com um amigo, conversar, né, tomar um drink, conversar, dar risada, ver pessoas. Isso faz falta, mesmo que seja ocasionalmente, isso faz falta. Então esse tipo de coisa que todo mundo com certeza está sentindo falta, eu também tenho sentido. Então é só isso que tem assim feito falta para mim, né? De ver o mundo lá fora, de ver como é, de ter essa liberdade de poder escolher se eu quero sair ou não. Bom, sobre essa montanha-russa de emoções que eu falei para vocês, né? Tudo meio que começou quando eu me dei conta. Eu já vinha acompanhando o coronavírus, não digo que desde a China, porque é mentira, mas quando chegou na Itália, eu comecei a ficar mais ligada, porque eu tinha uma viagem marcada, que seria agora no dia 26 de maio, com a minha mãe para a Europa. A gente ficaria de 26 de maio até junho. E a Itália era um dos pontos que a gente visitaria, e especificamente no norte. Então, quando o coronavírus chegou na Itália e começou a se espalhar, eu comecei a ficar mais ligada e acompanhar as notícias mais de perto. Então eu ficava de olho, eu falava, nossa, né,
Não, tudo bem. Eu me lembro até hoje que um primo meu me perguntava, você vai pra Milão? Eu falei, eu vou. Você viu o coronavírus? Eu falei, não. Eu só vou no final de maio. Até lá tá tudo resolvido. Aham. Só que não, né? Como a gente tá vendo. Doce ilusão. Mas é engraçado, né? Eu pensar nisso agora. Olha, veja bem como que muda a realidade tão rapidamente. E isso deve ter sido por volta de fevereiro, mais ou menos. Então, depois mudou. Aí, então, com o tempo, eu comecei a ver que não, que realmente, quando eles entraram em lockdown, na verdade, eu comecei a ver que não, eu teria que cancelar então a Itália. Ok, era um dos últimos pontos da minha viagem, cancelei a Itália, sem problemas. Tudo resolvido, vida que segue com o resto da viagem. Daí a Espanha começou a piorar. E eu comecei a ficar de olho. Eu falei, gente, e a Espanha piorando, e ninguém fazendo nada lá, tudo no oba-oba. Eu tenho um amigo que mora lá, e eu ficava em constante contato com ele, perguntando, e aí, como estão as coisas? Tá tudo bem, tá tudo... mas gente, tá aumentando o número aí. E nada que eles faziam. E o meu voo era pela Espanha, era por Madrid. Então aí já complicava bastante as coisas, né? Não era simplesmente tirar a Espanha da viagem, porque não tinha como, né? Era parada obrigatória. E até que chegou o momento, então, que isso foi evoluindo e que eu falei, não vai dar, realmente eu vou ter que cancelar a viagem, porque, né, não vai dar pra gente viajar. E nesse momento que foi meio que concomitante com o momento em que todo mundo, né, ou aqui os brasileiros, ou pelo menos o estado de São Paulo, não sei dizer, né, não posso dizer por todo o país, começou a ter aquela ideia de a gente vai precisar fazer quarentena aqui no Brasil, que foi quando começaram a surgir os casos. Meados de março, mais ou menos, né, tá fazendo 59 dias da minha quarentena. Então foi meio por volta. Então foi quando bateu mesmo a decisão de que a gente teria que fazer quarentena, então não daria mais para eu fazer. Já tinha decidido por mim mesma que eu não iria mais à manicure, que eu não iria mais às aulas, mesmo que tivesse, porque só posteriormente é que eles cancelaram. Eu mesmo tinha decidido que eu ia fazer isso. E que também foi pra minha mãe. Ela também já estava preocupada, falou, não vai rolar a nossa viagem, eu vou ter que cancelar. Então, essa tristeza de saber que algo planejado com tanto carinho pago não ia mais acontecer. Pensar que eu teria dor de cabeça de cancelar tudo e né, de provavelmente não receber o dinheiro de volta de muita coisa. O que mais? Né, veja bem o tanto de coisa que vai se acumulando aí de sentimentos. E o pior para mim era pensar que eu não teria férias e que quando eu vou ter férias, né? Porque para mim, eu só tiro férias quando eu viajo. Se eu tenho uma viagem, eu tiro férias. Senão eu não tiro, porque não faz sentido eu tirar férias para ficar em casa. Veja bem, num lugar que eu já moro e já trabalho, não faz sentido. Para ficar deitada no sofá, não faz sentido. Então eu falei, gente, Deus lá sabe quando isso vai acabar. Quando que eu vou poder tirar férias? E isso também bateu pesado em mim. Eu falei, nossa, tô cansada. Era uma época que eu tava com bastante trabalho, trabalhando até tarde. Então, juntou tudo isso e eu fiquei 1 ou 2 semanas muito mal. Eu acho que foi meio que as pessoas têm falado sobre luto, né? Que a gente sente um sentimento de luto. E eu acho que foi meio isso mesmo. Eu tinha muito sono, só queria dormir. Eu lembro que um dia eu deitei no sofá e dormi por 2 horas no sofá, coisa que eu nunca faço. No meio da tarde, assim, eu tava com muito sono, deitei no sofá e dormi, meio que sentada, assim. Eu nunca durmo durante o dia. E para dormir 2 horas no meio da tarde é realmente algo extraordinário. Mas eu comecei a ver, né, tudo isso, ver o que eu tava sentindo, tentar entender, né, e ligar uma coisa a outra, porque a gente fica meio perdido quando isso acontece, a gente não consegue entender. Mas espera, né, por que eu tô me sentindo assim? Tudo bem que minha viagem foi cancelada, mas, gente, não é o fim do mundo. Tem tanta gente, né, em situação tão pior que a minha.
É meio como o sentimento da depressão. É muito engraçado isso, porque você se sente como... Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho a vida perfeita, por que eu tô me sentindo assim? É mais ou menos isso. Então não é uma coisa que a gente deve simplesmente ignorar e achar, ai, para de lamentar, para de exagerar, vida que segue. Não é bem isso, é vida que segue sim, mas a gente tem que saber reconhecer esse sentimento na gente, valorizar, não menosprezar e abraçar esse sentimento, que foi o que eu aprendi, né? Como uma pessoa naturalmente introspectiva, eu sempre fui de questionar os meus sentimentos. Não tô dizendo, né, que eu sou uma pessoa perfeita e que sei lidar com as situações de forma perfeita, mas eu me questiono muito e identifico muito facilmente as coisas. Mas o que eu aprendi nesses quase 2 meses aí de quarentena foi que a gente tem que abraçar esses sentimentos, a gente não pode se culpar. E isso eu fui aprendendo, né? Eu comecei a comer muito, só tinha vontade de comer, não quero, porque eu sou uma pessoa ansiosa e essa ansiedade, pra mim, ela se transforma em vontade de comer porcalhada. Então eu dormia, tinha sono, só queria, não tinha vontade de trabalhar, o que é algo também que é peculiar pra mim, porque eu adoro trabalhar, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar. Então todo esse tipo de coisa que veio aí por 1 ou 2 semanas no começo e que me assustou muito, eu fiquei muito assustada e eu pensei, meu Deus, eu vou ficar assim até quando, né? Porque isso não promete se resolver tão breve. Será que eu vou ficar desse jeito enquanto isso durar? Rolou todos esses questionamentos. E o que eu vi posteriormente é que não, que na verdade rola essa montanha russa de emoções. Um tempo depois eu fiquei ok, pelo menos eu conseguia trabalhar, não estava assim ótima, perfeita, dando pulinhas de alegria, mas eu pelo menos conseguia trabalhar ali nos trancos e barrancos. Eu tinha um fiozinho de força que eu usava só para trabalhar. Então eu não queria saber de blog, eu não queria saber de podcast, eu não queria saber de redes sociais, eu não queria saber de nada. Só queria saber de guardar esse fiozinho de energia que eu tinha para trabalhar, para sobreviver ali, né? E para continuar em pé. Então aí eu tinha alguns momentos ok's, alguns momentos bem deprês, não sobe e desce, principalmente quando você começa a pensar que tem pessoas sofrendo, né? Você se coloca no lugar dessas pessoas que estão morrendo sozinhas, sem ninguém do lado delas, né? Porque quando a gente fica doente, quando a gente fica doente, a gente quer nossa mãe, a gente quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer ser cuidado. Imagina você ficar doente de uma doença tão assustadora, você não sabe se você vai sobreviver ou não, tem a idade que você tenha, né? Qualquer que seja a idade que você tenha, e você não ter ninguém ali do seu lado. Deve ser muito assustador. E pensar também no fato dessas pessoas que estão perdendo entes queridos e amigos, e que não podem nem enterrar essas pessoas, né? Então, essas coisas vieram na minha cabeça, essas pessoas que estão perdendo o emprego, e que estão sofrendo mesmo, de fato, financeiramente com a crise, né? Não é, a minha renda diminuiu, mas o meu marido está conseguindo cobrir. Isso não é sofrer de fato com a crise. Embora, vamos lá, eu não estou menosprezando o sentimento dessas pessoas, né? Mas essas pessoas que realmente estão sofrendo e que não tem outro caminho, essas pessoas que têm que trabalhar e não tem outra solução. Você começa a pensar nisso, que foi o que aconteceu comigo em um desses períodos de deprê que eu tive, você entra em parafuso, cara. Então, assim, não dá. Eu comecei a falar, não dá, Carol, você não pode, senão você não vai conseguir ir pra frente, você não vai conseguir sobreviver e ultrapassar esse momento. E aí foi quando eu cheguei à conclusão de que falei, não, eu preciso bloquear isso, eu preciso bloquear essas notícias, isso não vai fazer diferença pra mim se eu souber qual que é o número de hoje e qual que era o número de ontem e qual será o número amanhã. Não vai fazer diferença na minha vida.
contanto que eu esteja fazendo a minha parte, né, de não aglomerar, não sair de casa ao máximo possível, eu, né, tô tentando ajudar pessoas que precisam de uma forma ou de outra, da forma que a gente pode, contanto que eu esteja fazendo a minha parte nesse aspecto, eu acho que a gente não precisa ficar bitolado nas notícias, a gente não precisa dedicar muito da nossa energia, que já é pouca nesse momento, a preocupações que estão totalmente fora do nosso controle. Então, é isso que também eu aprendi muito, porque eu sou uma pessoa naturalmente controladora e aprender a não se preocupar com coisas que estão fora do controle tem sido difícil. Então, a gente não tem controle sobre isso, então não tem como a gente se preocupar com isso. Foi algo também que eu aprendi. Bom, e graças a Deus, essas últimas semanas têm sido muito boas. Eu tenho conseguido me sentir mais animada, mais empolgada para cuidar do blog. Como eu disse para vocês, já até escrevi no blog, voltei com a série de entrevistas. Vou voltar a fazer gravações então para o podcast virtualmente. O próximo episódio já será com um convidado especial e gravados virtualmente. O que mais? As mídias sociais também. Eu voltei a publicar nas mídias sociais. Estou até fazendo lives, vejam bem. Há esperança no fim do túnel, porque eu não podia nem ver live na minha frente. Tinha tanta live interessante. Aliás, zilhões, logo que começou, zilhões de lives, né? Eu olhava aquelas lives e eu começava a entrar em desespero. Eu falava, gente, para de fazer live, para. Chega, não dá. E depois também aquele tanto de conteúdo grátis que eu ia salvando, né? Aula, curso, livro, o que quer que seja. Eu fui salvando tudo, chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, comecei a ficar desesperada, eu falei, eu não tenho tempo para fazer isso, né, e também não tô afim de acompanhar tudo isso. Então, gente, se vocês também estão se sentindo assim, vocês não estão sozinhos, porque eu também me senti assim. E aprendi a me controlar, a ter calma, respirar e falar, tá tudo bem. Não precisa ler todos os livros do mundo. Não precisa participar de todas as lives do mundo. Ou nem participar de nenhuma. Não precisa fazer tudo, né? Escrever um livro, o que quer que seja. O que importa é que você fique bem. O que importa é que você fique, principalmente mentalmente bem, que eu acho que é o que precisa de mais atenção nesse momento. A nossa saúde mental. Então, cara, pensa, é momento de reflexão, né? Falou-se muito no início que esse é o momento de reflexão, é de voltar para dentro, não de sair lá fora, mas de voltar para dentro. Então, volte para dentro de si, analise seus sentimentos, entenda os seus sentimentos, entenda o que você está sentindo. E não importa o que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. O que importa é o que você quer, é o que você sente que deve fazer, é o que você sente que precisa fazer. Pense em você como uma criança indefesa que está muito assustada e que você precisa acalmar. Então você precisa de cuidar de você mesmo, porque ninguém vai cuidar da gente nesse momento, porque está cada um tendo que cuidar de si mesmo. Então pense em você, porque ninguém vai cuidar de você. Pense em você, pense nos seus sentimentos. Cuide de você e dos seus sentimentos com carinho. Abrace, quer dormir, dorme, se você puder, obviamente. Quer comer, come. Não quer fazer alguma coisa, não faça, sabe? Eu preciso me vestir para trabalhar. Cara, eu não me visto. Eu me vesti hoje para gravar o vídeo e olha que foi um sofrimento, hein? O que importa é isso, é você reconhecer e abraçar esse sentimento e cuidar de você mesmo com carinho e com atenção. Bom, era essa a mensagem que eu queria mandar hoje para vocês, do fundo do meu coração mesmo, porque eu tenho visto muito que as pessoas estão muito perdidas, né? Todo mundo está perdido, eu também. Eu continuo aprendendo. Como eu disse, eu estou numas semanas boas, mas eu não sei até quando que vai ser isso. Não sei se isso vai continuar, espero que continue.
E eu decidi, então, aproveitar esse momento bom para vir conversar com vocês e passar essa mensagem. Dizer que a gente está junto nesse aspecto e que, se vocês precisarem conversar, não hesitem em falar comigo, vem trocar uma ideia. E, bom, é isso. Fiquem de olho no blog, então, que tá tendo novidades. Voltei a postar, né, normalmente, a série de entrevistas, as minhas publicações mensais que eu espero continuar mantendo e a série de convidados, né? Sendo 3 publicações, então, mensais no blog. O podcast também, que é mensal, também a gente vai voltar a partir de agora. Também sendo gravados por vídeo, virtualmente, mas também sendo gravados por vídeo, porque assim você tem a opção, se você quer assistir o vídeo ou quer só ouvir o áudio do podcast, você fica à vontade para escolher o melhor formato. Eu também participarei, então, de 2 lives, uma que será no dia 15, que provavelmente já vai ter passado até o momento de vocês estarem assistindo ou ouvindo a este podcast, mas aí eu deixo o link aqui embaixo dessa live, que será em inglês. Também faria uma live com a Laila Compan, na live do Sextou dela, que é às sextas-feiras, às 8 da noite. Também deixarei aqui a data certinho e o link se eu já tiver. Enfim, também participarei, darei uma palestra para Translators 101 em junho, também coloco aqui. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aqui embaixo, comentem, digam o que vocês acham. Ou fique à vontade para me enviar um e-mail também para a gente conversar, ou me enviar uma mensagem em qualquer rede social. Ok, pessoal? Bom, sinceramente, espero que vocês estejam bem aqui com unhas sem fazer. Espero que vocês estejam bem na medida do possível e que esse vídeo, esse áudio ajude de alguma forma, nem que seja um pouquinho, vocês a superarem o que quer que vocês estejam sentindo no momento. E lembrem-se que é normal que se sentir perdida e que de ter realmente essas bipolaridades de sentimento, essa montanha-russa de sentimento, é totalmente normal. Aprenda a se cuidar, cuide de você, se ame. E é isso, se cuida. Um beijão e até o próximo episódio.